Essa aí é a Rua Santo Antônio, na Bela Vista, centro de São Paulo. Hoje é um lugar bem movimentado, tem transporte público, vários prédios, mas nem sempre esse lugar foi assim. Na época que o Brasil foi um país escravagista, esse lugar foi usado como pelourinho. Para quem não sabe, pelourinho eram lugares usados para castigar pessoas escravizadas de forma muito cruel. Nem precisa dizer que esse lugar de São Paulo foi palco de muito sofrimento, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Tô falando tudo isso porque existe uma crença popular de que a energia que foi liberada com esse sofrimento das pessoas escravizadas ficou na atmosfera dessa região de São Paulo. E essa energia teria influenciado uma série de tragédias que aconteceram nesse endereço que eu mostrei para vocês. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu me chamo André Giannoccari, muito prazer. E hoje eu vou falar sobre um episódio que marcou a sociedade paulista, e muito. Então já clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro conteúdo. O crime do poço. Como eu disse no começo do vídeo, essa energia de dor das pessoas que sofreram no pelourinho teria ficado na atmosfera da Bela Vista, sobretudo nesse trecho da Rua Santo Antônio. Independentemente se você acredita nisso ou não, de fato, essa região de São Paulo é marcada por sofrimento até hoje. Não existe mais o pelourinho, mas é uma região muito habitada por pessoas em vulnerabilidade social. Se você passar por lá, você encontra com muita facilidade pessoas em situação de rua, pessoas com fome, pessoas pedindo esmola. E isso não só na Rua Santo Antônio, mas também nas redondezas. Sendo assim, esse lugar ainda, em teoria, emana uma energia de sofrimento. Concordam? E no século XX, na década de 1940, precisamente no ano de 1948, tinha um casarão na Rua Santo Antônio, na Bela Vista, que ficaria no número 104. Nessa casa grande morava a família Camargo. Moravam no casarão a viúva Benedita Ferreira de Camargo, ela tinha na época 56 anos, as filhas Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19 anos. E o filho Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos. Dizem que a Benedita era uma mulher rígida com os filhos e que ela tinha herdado um bom dinheiro do marido que morreu. E ainda que ela e os filhos formavam uma típica família conservadora da época. O Paulo era formado em Química pela Universidade de São Paulo, a USP, e trabalhava também na USP como professor adjunto. Ele era um cara normal, dentro daquilo que era esperado para a idade dele daquela época. Só que um dia, o Paulo pediu para que 2 serventes construíssem um poço no quintal da casa dele. Ele contratou a mão de obra, mas quem pagou pelo serviço foi a mãe, a Benedita. Ela pagou na época 2.000 cruzeiros, o que seria hoje equivalente a mais ou menos R$700, se eu não estiver equivocado. Deve ter ficado metade para cada um, né? E o Paulo falou que o poço ia ser usado na produção de adubo. Mal sabia a Benedita que estava pagando para que cavassem uma cova no quintal da casa da família. Aí no dia 5 de novembro, o Paulo falou para as pessoas próximas que ia viajar, ia fazer uma viagem até o Paraná. Só que uns dias depois ele aparece contando uma história muito estranha. Ele falou para as pessoas que toda a família tinha morrido nessa viagem, num acidente de carro, e que ele era o único sobrevivente. Provavelmente a versão do Paulo não deve ter convencido ninguém. Primeiro porque o semblante dele não demonstrava tristeza. Imagina, alguém que perdeu toda a família, tá completamente desolado, perdido, sozinho no mundo. E ele estava aparentemente tranquilo. Segundo porque nada foi noticiado sobre esse acidente de carro. A gente está em 1948, não tinha TV ainda, era só jornal impresso e rádio. Mas mesmo assim as notícias chegavam, as pessoas se informavam do que estava acontecendo. Não era tão rápido como hoje, mas havia informação da imprensa circulando. Além de não ter sido noticiado nada sobre esse trágico acidente, não foi informado nada sobre o velório nem o sepultamento das vítimas dessa tragédia. Então todo mundo ficou pensando no que realmente poderia ter acontecido nessa viagem, nessa suposta viagem, aliás. No final das contas, o caso foi parar na polícia, que passou a investigar toda essa história bem mal contada.
Aí no dia 23 de novembro, a polícia bate na porta do Paulo, lá no casarão, e faz uma investigação na casa dele. E chegou no poço, aquele poço lá que ele mandou construir alguns dias antes. O poço estava tampado e a polícia então pede para que o corpo de bombeiros abra esse reservatório. E eles começam a fazer uma escavação. Eram 5 metros de profundidade. Na escavação, vem a surpresa e tudo é revelado. O corpo da mãe e das irmãs do Paulo estavam sepultados nesse poço. Eles estavam envolvidos num pano preto. Finalmente, o mistério tinha sido revelado. No dia 4 de novembro, possivelmente entre 9 da manhã e meio-dia, o Paulo mata a mãe e as irmãs a tiros. A Benedita e a Cordélia teriam sido mortas com 2 tiros e a Maria Antonieta com 3. A Cordélia foi a última que morreu. Ela trabalhava como datilógrafa na USP e voltou para casa para almoçar. Foi o testemunho dos vizinhos que ajudou a polícia a desvendar esse mistério. Isso porque no dia dos homicídios, eles ouviram ruídos e também perceberam uma movimentação estranha em volta do poço. Enquanto estava sendo desmascarado, na hora que os cadáveres estão sendo retirados do poço, o Paulo vai até o banheiro, saca uma arma, dá um tiro no próprio peito e morre. Um bombeiro que participou da escavação também morreu por infecção cadavérica depois de ter contato com os corpos. Meus caros amigos, esse é o trágico desfecho do crime do poço. Agora, por que o Paulo teria matado a própria família? São muitas as versões, mas nenhuma delas é confirmada. Uma das hipóteses é que ele estaria envolvido com uma jovem de 23 anos chamada Isaltina dos Amaros. Ele queria ficar com ela, mas a família era contra esse relacionamento porque ela supostamente não era mais virgem. E por isso ela era indigna de um relacionamento segundo a moral daquela época. Então a solução seria apagar a família para ficar com a moça. O Paulo teria até levado a Isaltina para o casarão depois de matar a mãe e as irmãs. Eu fico pensando que a Isaltina poderia até ser uma chave para desvendar esse mistério e para entender por que o Paulo cometeu esse múltiplo homicídio. Mas tem pouca informação sobre ela na internet e se ela estiver viva hoje, ela deve estar com 98 anos. Uma outra hipótese é que a família toda do Paulo estava doente. A mãe Benedita estaria com câncer na perna, a irmã Maria Antonieta tinha epilepsia e a outra irmã Cordélia tinha esquizofrenia. Como a herança da família estava acabando, o Paulo poderia estar se sentindo oprimido, tendo que arcar com todas as responsabilidades, principalmente as responsabilidades financeira e afetiva. Aí a saída foi apagar todas elas. Mas galera, tudo isso é hipótese, não tem nada confirmado, nada que garanta o que levou o Paulo a ter essa atitude. O que é fato mesmo é que, em 1948, um cara de 26 anos matou a mãe, as irmãs e enterrou os cadáveres delas no poço de casa. Isso é fato. O restante tem muita especulação, muita informação que ainda não se confirmou totalmente. Bom, o tempo passou e o casarão onde a família Camargo morou foi demolido em 1972. E nessa região foi construído um imponente edifício, batizado de Joelma. 2 anos depois, no dia 1º de fevereiro, um incêndio nesse edifício matou quase 200 pessoas e deixou outras cerca de 300 feridas. Foi o pior incêndio em arranha-céus da história em número de vítimas. Só perdeu pro atentado ao World Trade Center. Quase 3 décadas depois. No ano 2000, o edifício Joelma foi rebatizado como Edifício Praça das Bandeiras. Até hoje, sem registro de tragédias. Mas será que ainda hoje a maldição nesse lugar, o antigo Pelourinho, ainda continua? Deixa aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo, meus caros amigos. Espero que vocês tenham conhecido mais essa história trágica que aconteceu em São Paulo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu gostei aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima, tchau!